Antes de a gente ir para outro assunto, ô Paquito, quero saber o que o pessoal tem de dúvidas aí em cima do que a gente falou já. Ó, tem algumas aqui. A galera perguntou atualmente qual é a maior causa de divórcios. Interessante. Eu tenho um- uma média de 80% dos casos que eu atendo hoje em dia que são compostos por pessoas que foram abandonadas pelo cônjuge. É o que eu chamo de deserção. Então, hoje a maioria dos cônjuges, dos casados que eu atendo, eles estão lidando com um cônjuge que já desistiu. E aí você tem dois fatores que são os fatores primordiais para a maioria dos divórcios hoje em dia. Em primeiro lugar, sexo. Em segundo lugar, finanças. Ah, é? Finanças? Sério. Muito relacionamento acaba por causa de grana? Muitos, muitos. E tem uma coisa esquisita, Vilela, porque não é só dívida. Não? Se você vai para os países do norte da Europa, países com um IDH gigante, com pouquíssima dívida, com pouquíssima gente pobre, você tem as finanças como um fator preponderante também. Interessante, né? Porque é o seguinte, você tem um casal que briga e se divorcia por causa de dívidas, não tem mais dinheiro para a mulher ir no salão, não tem mais dinheiro para o cara gastar com seus hobbies, não tem mais dinheiro para comprar o básico, começam a se endividar, e aí o dinheiro vira um fator de briga muito habitual, eles separam por causa de uma péssima condição financeira. Nesses países, e no Brasil acontece também com alguns casais, você tem o seguinte movimento. Você tem o homem crescendo profissionalmente, ganhando muita grana, a mulher também crescendo profissionalmente, ganhando muita grana. E eles quebram aquele princípio que a gente falou há alguns minutos atrás, do não é meu, é nosso. E aí ela trata o dinheiro dela como dela, a vida profissional dela como dela, ele trata o dinheiro e a vida profissional como dele, e aí o que acontece é que você tem duas pessoas que começam a ter o próprio dinheiro, a própria vida, as próprias amizades, o próprio network. E quando eles menos esperam, eles olham para o próprio casamento e não existe mais cumplicidade. Cada um já está vivendo no seu próprio metaverso, vamos dizer assim. Não existe mais amizade, já existe cada um pensando no seu próprio império. E aí qualquer briguinha vai ser motivo para um dos dois dizer assim, você tem sua casa, você tem seu dinheiro, você tem sua própria condição, vai viver sua vida que eu vou viver a minha. Então perceba como até mesmo uma boa condição financeira, com ausência de verdadeira amizade, vai fazer com que o casamento seja quebrado. Interessante isso, né? Agora, sexo, sem dúvida, é a principal. Traição, vício em pornografia hoje está muito em alta. Traição feminina tem crescido bastante. Né? Quando eu comecei há 8 anos atrás, era mais raro, né? E por que você acha que teve essa mudança? Alguns fatores. Primeiro, ideologias, né? As ideologias identitaristas e feministas incentivam a mulher a essa coisa do empoderamento, e as mulheres têm tido mais acesso a situações de tentação e acabam cedendo. Você tem muitas mulheres que têm feito utilização errada, vamos dizer assim, de testosterona, e é uma coisa que muitas mulheres relatam quando eu faço os meus atendimentos. Interessante isso, né? A mulher diz assim, olha, minha libido era a libido de uma mulher normal, que geralmente tem um apetite sexual bem menor do que o homem, via de regra é assim, mas eu fiz uso de anabolizantes, eu usei umas coisas aí, com prescrição médica ou não, muitas vezes por conta própria, um mercado clandestino, e aí você tem uma mulher que começa a ficar com uma libido absurda, que muitas vezes o marido não consegue suprir, e às vezes eu atendo casais, tem sido cada vez mais comum, que a mulher tem um apetite sexual absurdo, e o homem não consegue satisfazer. Caramba. Coisa que há 20, 30 anos atrás era dificílimo de encontrar. Mas é só eu abrir uma caixinha no Instagram hoje que as mulheres dizem assim, o meu marido não me supre, o meu marido não me procura, eu quero e ele não quer. Cada vez mais comum. Hoje eu diria que, sei lá, os homens traem um pouco mais, mas o adultério feminino tem crescido bastante, viu, Vila? Bastante. Você tem cada vez mais mulheres traindo também. Né? Engraçado, não sei se você sabe dessa informação, viu? Mas a Bíblia, olha só que interessante. Eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse algumas vezes. O único caso explícito de restauração conjugal pós-traição, só tem um. Não sei se você sabe disso. Mas é um caso de traição feminina. O único caso de restauração conjugal na Bíblia, pós-traição, pós-adultério, foi traição de uma mulher. Qual? Profeta Oséias. Não sei se você lembra dessa história. Mas Deus manda Oséias se casar com uma prostituta chamada Gomer. Oséias se casa com uma mulher chamada Gomer, que vivia de forma devassa.
Ele pede ela em casamento, eles casam, constituem uma aliança diante de Deus. Depois de um tempo de casados, Gomer volta para o pecado. E ela volta para o prostíbulo, se vende como escrava e começa a se prostituir com outros homens. E aí tem uma passagem interessante lá em Oséias capítulo 3, e aí que os Red Pill não entendem o que eu falo na minha pregação, né? Quando eles dizem assim, que negócio é esse de homem cristão perdoando traição, como é que pode? Oséias capítulo 3. Deus vai até Oséias e fala, Oséias, vá e ame novamente a sua mulher, como eu amei os filhos de Israel. Quer dizer, Deus olha para o profeta e diz assim, você foi traído, a sua esposa voltou a se prostituir, mas eu quero que você vá para a sua esposa e ame a sua esposa como eu amei o meu povo. E Oséias vai, leva moedas de prata e compra a esposa novamente, restitui a posição de esposa e diz, ainda que você tenha se prostituído, eu restituo sua posição e você agora é minha esposa novamente, eu te perdoo, te acolho e nós vamos restaurar o nosso casamento e você vai ser minha esposa até a morte. Olha só, cara, o nível de perdão, entendimento bíblico sobre a indissolubilidade do casamento. Não desista do seu cônjuge. Tem alguém ouvindo esse podcast agora que ouviu muitas vozes dizendo para não perdoar, pois a voz de Deus, em Oséias capítulo 3, disse para o profeta para ele lutar pela esposa e perdoar. É a mesma coisa que está em Efésios capítulo 5. Você vai para a Nova Aliança, Paulo escreve lá em Efésios capítulo 5, o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É o mesmo princípio. Oséias, ame a sua esposa como eu amei meu povo. Quer dizer, a nossa referência sempre vai ser a forma como Cristo tratou sua noiva. Ele perdoou, ele restituiu a posição, ele reconciliou. O ministério de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, é o ministério da reconciliação. É isso que eu faço hoje. Eu ensino reconciliação. Se você foi traído, se o seu cônjuge está perdido, entenda que ele está indo para o abismo, ele está em pecado, ele é inimigo de Deus, a vida dele está destruída, ele não está feliz, Vilela. Porque é impossível alguém estar feliz de forma tão egoísta, tendo quebrado uma família. Deus não destrói uma família para construir outra. Então lute pela restauração do seu relacionamento com a mulher da sua mocidade. Se existe algum homem aqui que foi traído pela esposa, não acredite nessa conversa de Red Pill. Homem perdoa a traição? Sim, é o que eu acredito. Mas é que tem também na Bíblia, os dois únicos casos que Deus permite a separação é por adultério e... Você já ouviu isso, né? Já. Adultério... Na verdade, em Mateus capítulo 19, ele fala sobre imoralidade sexual, né? Isso. Seria o único caso, e a morte, obviamente, é uma quebra claro. da aliança conjugal, né? Ainda assim, existem correntes teológicas que discutem se, apesar do divórcio, você poderia casar novamente. Entendi. Eu prefiro nem entrar nesse mérito hoje aqui, se você permitir. Claro. Porque aí cada um tem sua corrente e existem diversos tipos de interpretação. Eu sempre luto pela restauração. Então, o que eu digo para as pessoas é, tudo bem, existem alguns versículos que apontam para um divórcio por causa de imoralidade sexual. Mas isso não quer dizer que seja o caminho mais agradável a Deus. Porque na palavra de Deus existem duas coisas claras. Em primeiro lugar, Deus odeia o divórcio. O divórcio é sempre uma catástrofe. Por mais que muitas vezes, talvez, o ser humano chegue à conclusão de que era necessário, mas é sempre uma catástrofe. Para as crianças, para o testemunho social, para a família, para os dois, no final das contas, porque ninguém fica feliz em divorciar, né? Hoje existe um costume aí de fazer festa de divórcio. Não sei se você já viu esse movimento. Não. Hoje tem mulher que posta bolo de comemoração, né? Aí quebra o bolo depois. Graças a Deus, estou livre. O mundo tá maluco, Vilela. O mundo tá indo de mal a pior, viu? É que tem também casamentos muito ruins, né? Tem. De mulher que sofre violência doméstica. Tem espancador de mulher exatamente. que tem que ir pra nesses cadeia. Exato, né? Tem todo tipo de coisa. Mas não, né? Mas Tem. nós não podemos romantizar o divórcio por causa disso. Claro. Nós não podemos romantizar. Então, ainda que você diga assim, poxa, eu tenho o direito de divorciar, mas será que é o melhor caminho? Eu chego à conclusão de que o melhor dos mundos, o melhor dos caminhos, é que você lute pela restauração do seu casamento ao invés de divorciar. Essa vai ser minha luta. Existe uma ideologia chamada divorcismo. É uma ideologia marxista chamada divorcismo. Foi implementada no século XX com o intuito de mitigar a família e de propagar a ideia de que o divórcio é bom, faz bem, é uma grande conquista para a humanidade. É uma mentira do diabo, rapaz.
Divórcio nunca é bom. Só quem já passou sabe o que é que você gasta com advogado, o que é que você tem de transtorno para separar os bens, custo financeiro, estorvo na consciência, a frustração dos sonhos. Todo mundo sonhou ali, lutou para construir uma casa e agora estão vendo os sonhos indo embora. Não tem como romantizar divórcio, Vilela. Divórcio é sempre uma calamidade, deveria ser evitado ao máximo. Entendi.